Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do verso 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Palavra de Deus. Uma ordem de Deus, aqui nesse texto, uma ordem de Deus surge em meio ao caos. Não temas, isso é o que Deus está dizendo. E mediante essa ordem de Deus, e olhando para mais essa experiência que o apóstolo Paulo enfrentou na sua caminhada, sendo preso, pelo simples fato de amar e pregar o Evangelho de Cristo, eu aprendo que é possível encontrar a paz em meio às tempestades da vida. Então, quando eu olho para o exemplo do apóstolo Paulo, quando eu olho principalmente para essa passagem de Atos 27, eu posso aprender isso, que é possível sim, encontrar a paz, mesmo estando em meio às tempestades da vida, mesmo quando o caos se estabelece sobre as nossas vidas. Não à toa que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, palavras do próprio Senhor Jesus, ele vai dizer: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais o quê? Paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Com isso também eu aprendo que o caminho, meus irmãos, o caminho que conduz ao homem ao céu, não é um caminho de privilégios, não é um caminho largo, muito pelo contrário, mas o caminho que conduz um homem ao céu, é sim um caminho estreito, é sim um caminho apertado, é sim um caminho de renúncias. E para que a gente tenha acesso ao Pai, é preciso, se faz necessário, trilhar por esses mesmos caminhos, caminhos esses que o apóstolo Paulo conhecia muito bem. Um homem que um dia foi perseguidor de cristãos, e logo depois passou a ser perseguido por amor ao Evangelho. Da mesma forma também, olhando para esse texto, eu posso aprender que a nossa vida não é uma jornada calma e muitas das vezes uma caminhada sem problemas. Não, muito pelo contrário, muitas das vezes a nossa vida, a minha, a sua vida, se faz como um barco pequeno em meio a um oceano açoitado pelos ventos, ou seja, açoitados pelas tempestades da vida. E ainda existem aqueles que, infelizmente, por não crerem, por não ouvirem em meio ao caos essa ordem de Deus, não temas, infelizmente acabam indo a pique. Aqui nesse texto, a palavra nos diz que Paulo havia sido preso. Paulo estava sendo conduzido a Roma, dentro de um navio, e no meio do caminho acontece uma grande tempestade. O navio é fortemente açoitado pelas ondas, o pânico toma conta de todas aquelas pessoas que estavam no barco. Não à toa que no verso 20 do capítulo 27 de Atos, o próprio apóstolo Paulo fala que de todos foge a esperança, inclusive dele mesmo. Quando que nesse exato momento, um anjo do Senhor lhe aparece, e lhe dá então a ordem vinda de Deus: Paulo, não temas, porque se faz necessário que você chegue ao seu destino. Paulo estava a caminho de Roma, para ser entregue a César, para ser julgado, ele estava preso. Porém, no meio do caminho levanta-se uma tempestade, aquele navio açoitado a tal ponto que ele chega a afundar. Porém, nenhuma alma, diz a palavra de Deus, nenhuma alma se perde. E Deus havia enviado aquele anjo a Paulo, não apenas para dar uma palavra de ordem: Paulo, não temas, mas Deus havia enviado aquele anjo a Paulo, da mesma forma como Deus de repente tem usado da sua palavra, que é viva e eficaz,
para trazer a mesma mensagem de vida e eficácia para a sua vida. Não temas. Eu não conheço a realidade da sua vida hoje, eu não sei o que você está enfrentando. Como eu falei semana passada, eu sei dos meus. Mas essa ordem hoje também permanece sobre a sua vida. Não temas, apenas creia. Então Deus envia esse anjo aparece ao apóstolo Paulo, para lhe trazer não apenas uma mensagem de encorajamento, mas também para trazer ao apóstolo Paulo uma mensagem de livramento. Talvez não, com toda certeza, o fato de você estar aqui hoje, nessa manhã, vivo, respirando, a enfrentar mais um dia abençoado no nome de Jesus de trabalho, é sinal do livramento, é sinal da graça, é sinal do amor de Deus sobre a sua vida. E Deus continua falando sobre a sua vida também. Não temas. O navio, irmãos, foi completamente despedaçado, mas a palavra de Deus nos diz que todos se salvaram. E mesmo quando a morte nos encurrala, Deus pode nos salvar de uma forma milagrosamente. Mesmo quando a morte está à nossa porta, e todos nós, em um determinado momento da nossa vida, e não sabemos quando, nós iremos nos deparar com ela, teremos que enfrentá-la. É a única certeza que nós temos nessa vida. Porém, diz a palavra de Deus, através desse grande exemplo do apóstolo Paulo, que mesmo quando estivermos diante da morte, quando ela nos encurralar, Deus é quem pode, só Ele, mais ninguém. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Timóteo vai nos dizer que não existe outro caminho, outro meio que faça intermédio entre Deus e os homens, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando a morte nos encurrala, Deus, por meio de seu Filho, age em nosso favor de uma forma milagrosa. E aí, para encerrar, eu também aprendo com esse mesmo texto, que a nossa paz não depende de circunstâncias. Porém, a nossa paz não apenas não depende de circunstâncias, como ela não vem das circunstâncias. Infelizmente, hoje existem muitas pessoas que têm procurado paz para suas vidas nas coisas do mundo. Infelizmente, eu vou te dar uma triste notícia: você nunca vai encontrar. E se você permanecer nesse caminho, você vai morrer infeliz, porque a sua paz está na pessoa de Cristo. Que você possa ouvir a voz de Deus. Que você possa ouvir a voz de Deus, porque o Senhor tem falado contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.